Com os meus cordiais cumprimentos. Olá, é um prazer ter você por aqui. Quem vos fala é a professora Vilciane Mendes, professora de matemática. Nossa aula de hoje tratará sobre resolver questões da banca Fundep, direcionada a você que é maratonista de concurso público. Então, vamos lá para as questões, e é fundamental para estar analisando o perfil da banca. Então, fique atento como a banca cobra as perguntas. Então, nós vamos resolver aqui juntos algumas questões. Estamos aí, lembrando que todas essas questões selecionadas por mim, elas foram cobradas a nível superior. Acompanhe comigo. Em um projeto para a reforma de um teatro, os construtores estão avaliando a quantidade de fileiras e o número de cadeiras em cada fileira. O projeto prevê que o teatro deverá ter 754 cadeiras dispostas em 13 fileiras. O número de cadeiras por fileira será. Então, fique atento. O problema nos dá a ideia de uma divisão. Por quê? Tem 754 cadeiras. E é para ser dispostas em 13 fileiras. Ou seja, iremos dividir 754 por 13. Então, vamos lá. 75 por 13, teremos 5. 5 vezes 3, 15. Foi 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 75 menos 65, 10. Descendo aqui o 4. 104 por 13, teremos 8. 8 vezes 3, 24. Foram 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. 104 menos 104, zero. Então, nosso resultado aqui é a alternativa B. Viu que não é uma questão difícil, uma questão clara, objetiva. Então, quando você lê o problema, a questão, vê que não é difícil. E observe também que as questões da banca, elas fazem questões, perguntas objetivas. Esse é o perfil da banca Fundec. Então, vamos para a próxima questão. Vou tirar aqui a minha imagem para não atrapalhar aqui nessa questão. A dupla sertaneja Santiago e São Tomé foi contratada para fazer um show na Exposição Agropecuária da cidade de Nortelândia. Foram colocados 4.500 ingressos à venda, dos quais 3.000 ingressos eram entradas inteiras. Então, vamos separar aqui, ó, 3.000 eram inteiras. E 1.500 eram ingressos de meia entrada. Então, meia entrada, 1.500. A entrada inteira custava R$ 100. Então, aqui, 3.000 foi vendido a R$ 100. E logo, 1.500 foi vendido a R$ 50, né? Que é meia. A prefeitura contratante e a dupla contratada fizeram um acordo para que a arrecadação do show fosse dividida da seguinte forma: um terço seria para cobrir as despesas do show, um terço seria pago ao cachê da dupla e um terço seria arrecadado pela prefeitura. Se todos os ingressos forem vendidos, o cachê da dupla em reais será igual a. Então, primeiro vamos saber quanto foi arrecadado. Então, ó, uma estratégia bem tranquila. Você vai pegar 3.000 vezes 100, você basta multiplicar 3 vezes 1, porque o restante é zero, pode fazer isso. E vamos contar quantos zeros temos ao todo. Então, teremos 5. Então, nós vamos ter aqui 300.000 de arrecadação na inteira. Na meia, a gente faz o mesmo processo, ó, 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2, 5 vezes 1, 5. Mais 1, mais 2, 7. E acrescentamos os zeros restantes, então são 3. Então, temos aqui 300.000 na inteira e 75.000 na meia. E aí, o que faremos agora? Basta adicionarmos 300.000 mais 75.000. Então, foi arrecadado 375.000. Agora, fique atenta à pergunta, porque observe aqui, pelas alternativas, você já encontrou o resultado.
mas você tem que estar atento à pergunta, porque isso pode ser uma pegadinha para você. Então, o que é que fala aqui, ó? Que o cachê da dupla foi distribuído aqui em um terço. Então, nós deveremos pegar um terço de 375 mil. Um terço de, esse D na matemática significa multiplicar. Ó. Um terço de significa multiplicar. 375 mil. Então, nós teremos 375 mil dividido por 3, porque nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. Então, agora basta efetuarmos a divisão. Vou descer um pouquinho aqui para ficar mais claro para você. 375 mil por 3. 3 por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Descendo aí o 7. 7 por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Restou 1. 15 por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Esses zeros restantes nós trazemos aqui para o quociente. Então, nossa resposta, 125 mil, que foi o cachê da dupla. Portanto, a alternativa D. Então, observe aí que a banca tem estratégia de pegadinha nas alternativas. É algo que deve ser observado para não confundir e você perder questão de bobagem, né? Então, vamos aí para mais uma questão. Estou voltando aqui a minha imagem. Então, vamos lá. Ó. Essa questão pegou muita gente. Muita gente me pediu resolução dela e eu resolvi trazer aqui para você. Juntos, Pedro, Renato e Saulo têm R$ 780. Pedro tem o triplo do que tem Saulo e Saulo tem o triplo do que tem Renato. Quanto Saulo tem? Então, outra questão que exige atenção. Nesse tipo de questão, nós vamos fazer a volta, porque Renato foi o último citado. Então, a gente pode falar que Renato tem X. Que temos aqui, Saulo tem o triplo de Renato, não é isso? Tem o triplo de Renato. E Pedro tem o triplo de Saulo. Então, Pedro tem o triplo do que tem Saulo. Saulo tem 3x. É essa a ilustração do nosso problema. O que temos mais? Que a soma dos três resulta em 780. Então, vamos colocar tudo aqui na expressão. Ó, x mais 3x mais 3 vezes 3, 9x. Tudo isso é igual a 780. Vamos aí, se trata de uma equação do primeiro grau. X mais 3x mais 9x resulta em 13x, que é igual a 780. Então, x é igual a 780 dividido por 13. Vamos lá na divisão. Deixa eu colocar aqui, 780 por 13. Então, teremos, ó, 78 por 13 resulta em 6. 6 vezes 3, 18. Foi 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 78 menos 78, 0. Então, teremos aqui esse 0 por 13, 0. Então, x equivale a 60. Fique atento também à pergunta. Aqui, no caso, não tem a opção 60, mas poderia ter para te confundir. A pergunta é, quanto Saulo tem? Ó, então, Saulo não é 3x? Nós vamos pegar aqui S igual a 3x. E x equivale a 60. Então, nós vamos pegar 3 vezes 60, que é igual a 180. Então, 180 é o valor que Saulo possui. Bacana essa questão, né? Então, fique atento à pergunta, fique atento ao problema e às alternativas para não cair em pegadinha. Vamos aqui para mais um. Essa questão é uma questão fácil, porém, que precisa de atenção para não confundir as propriedades. Então, ela considera esse produto. É uma questão punk. Por quem não está atento, porque ela é tão fácil e a falta de atenção faz com que a pessoa possa perder essa questão de bobeira. Ó, você poderia nela, considera esse produto. Se trata de multiplicação, 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7.
É correto afirmar que o dobro desse produto. Então, você poderia multiplicar tudo isso aqui e o resultado pelo dobro, e depois ir multiplicando cada uma da alternativa para ver se coincidiu lá o resultado. Só que essa questão, você fazendo por esse caminho, vai te dar trabalho. Então, o que você pode fazer? Se tratando de multiplicação, nós podemos acrescentar o 2 vezes tudo que está indicado na expressão. E aqui, nesse caso, não muda em nada. Deixa eu tirar o pontinho, porque para não confundir, né? Colocar o vezes. Aqui não muda em nada, porque se trata de fatores, então essa ordem aqui não vai mudar. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Isso aqui, é só resolver a multiplicação, eu já encontro o dobro desse produto. Lembrando o seguinte, você só pode fazer dessa forma se for multiplicação. Se caso tivesse aqui adição ou subtração, nós não poderíamos utilizar dessa forma, tirando do parênteses. Deveria obrigatoriamente resolver primeiro. Então, aqui analisando, ó, essa expressão aqui é o que foi nos dado. Só está acrescentado 2 que se refere ao dobro. O que que aconteceu aqui, ó? 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. O 7 multiplicou por 2, que poderia também. Então, essa alternativa seria a verdadeira. Isso daqui é a mesma coisa de multiplicarmos assim também, ó. 2 vezes 7, 14. Então, a alternativa correta é a A. Mas vamos analisar as outras questões, ó. 3 vezes 8. Nós não temos 8 aqui na raiz da expressão, ó. Temos 4. Então, multiplicou 4 vezes 2, ok. Só que também multiplicou 5, aí já não estaria correto. Então, essa daqui está incorreta. O que aconteceu aqui, ó? 3 multiplicou por 2, 6. 4 multiplicou por 2, 8. 5 por 2, 10. 6 por 2, 12. 7 por 2, 14. Então, multiplicou todos os fatores por 2. Isso aí é uma questão de também pegadinha, viu? Porque não pode acontecer isso na multiplicação. E sim, na adição poderia fazer. Então, aqui também está incorreto. Nessa última, o que houve, ó? 3 passou a 6. Poderia, né? Multiplicar por 2. Porém, o 8 também, ó, 4 vezes 2, 8. E multiplicou o 5 e o 6 conservou, e o 7 multiplicou. Então, também estaria correto. Então, a alternativa correta é a letra A. São essas as questões de hoje. Espero ter facilitado o conhecimento para você, porque esse é meu objetivo. E já aproveito e te peço, caso não seja inscrito, para se inscrever no meu canal Matemática em Questão, acione o sininho para que a cada vídeo novo chegue até você rapidamente. E é só para lembrar, todas as promoções só têm direito, são almejadas somente àqueles que são inscritos no canal. Então, nos vemos na próxima aula. Uma dica para você: refaça as questões, pause o vídeo e verifique se tem acertado as resoluções. Até mais.